quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Também agradeço ao irmão Edgar por mais um convite que me foi concedido. Dessa vez, estaremos tratando sobre o tema: o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea, baseado em Jó, capítulo 20, versículos 4 a 5. Nessa oportunidade, estaremos utilizando a versão NVI para melhor compreensão dos textos que aqui forem lidos e citados. Vejamos o que diz o texto. Porventuras, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea? O texto citado é bastante importante e passa para o leitor uma ideia muito interessante. O autor da frase, apesar de não ser o próprio Jó falando, faz um comentário bastante assertivo. A frase de Zofar baseia-se em três premissas para a estruturação do argumento. Repare bem. A primeira diz: porventura, não sabes tu que o homem, ou melhor, porventura não sabes tu que desde a antiguidade, isso fala de tempo. Em segundo lugar, desde que o homem foi posto sobre a terra, isso fala de lugar. E por fim, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea. Isso fala de atitudes e consequências. Se atentarmos para estes três pontos, tempo, lugar e atitudes e consequências, precisamos voltar um pouco no tempo para entendermos os exemplos que o Namanita está utilizando. Para exemplificar isso, será necessário sairmos um pouco do texto em que citamos e partirmos para alguns exemplos bíblicos. Em primeiro lugar, como o exemplo de ímpio que teve o júbilo breve, podemos citar Caim. O apóstolo João nos recomenda a não seguirmos o exemplo de Caim. Vejamos o que diz o texto. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 1 João, capítulo 3 e versículo 12. Para quem conhece o texto, sabe que Caim, ao planejar matar seu irmão, não atentou que, ao fazer isso, não teria muito tempo de alegria. Logo após jubilar com a morte do seu irmão e comemorar por ter agora espaço privilegiado, esse tem um encontro com o Senhor que diz o seguinte: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Gênesis capítulo 4 e versículo 10. Após tudo isso, Caim precisou de um sinal para não ser morto e teve de se refugiar na terra de Nod. Passou a sua vida fugindo como um mero fugitivo para não se apresentar e ser morto pelos seus compatriotas, conforme vemos em Gênesis capítulo 4 e versículos 16. Em Mateus capítulo 24 e versículo 37, Jesus também corrobora bastante com o tema. Ele fala dos dias de Noé. Os dias de Noé eram dias bastante turbulentos, ao atentarmos para Gênesis capítulo 6 e versículos 1 em diante. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Outra coisa bastante interessante e relevante de ser citada era que naquele tempo havia uma imensa violência, onde pessoas maltratavam, matavam seu semelhante, e assim sucessivamente. Como consequência de tudo isso, também haviam pessoas
que não davam crédito à pregação do Evangelho, nem mesmo acreditando no testemunho de Noé. Ao construir a arca, o patriarca fazia assim a sua pregação, e as pessoas não davam crédito. Afinal, naquele tempo não era um tempo de chuva, e as pessoas elas achavam que seriam bastante felizes, que jubilariam para sempre. Só que elas não entendiam uma coisa, que o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. E foi isso que aconteceu, se concretizou essa palavra quando Noé ele entra na arca. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, Deus diz que ao olhar a terra, ele só encontra Noé como um varão justo e assim o tira de toda aquela tormenta e a geração inteira é condenada. Outro exemplo que poderíamos citar, e o próprio Jesus ele também usa esse exemplo como sinal dos fins dos tempos, é o exemplo de Sodoma e Gomorra, cidades na qual havia uma imensa idolatria, desejo de adorar outros deuses e também a prostituição. Nesse lugar, vemos então homens se relacionando também com homens. Era uma terra que cometia diversos pecados. Inclusive em uma passagem bíblica que vemos quando os anjos eles vão à casa de Ló para avisá-lo para fugir da cidade, os homens tentam ter relações com aqueles varões que estão ali. Ló chega ao ponto de oferecer as suas filhas e aqueles homens não aceitam. Eles queriam os anjos. E essa cidade ela foi completamente destruída. Afinal, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. Se você deseja ter uma alegria que não é momentânea, uma alegria que não é passageira, uma alegria que ela dura eternamente, você só pode encontrar essa alegria no Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo capítulo 37 e versículo 5. E que Deus abençoe.